Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Oi, gente, cheguei! E hoje eu cheguei para uma série de histórias diferentes. Ao longo da semana, eu vou trazer aqui para vocês histórias de pessoas que foram impactadas positivamente e tiveram aí a sua vida completamente mudada por políticas públicas. Déia, o que é uma política pública? Bom, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para tentar facilitar aí o entendimento. Digamos que você passe aí todo dia numa praça e ali naquela praça você vê uma senhorinha, que a gente pode chamar aqui de Dona Maria, pedindo ajuda. E sempre que você passa lá, você dá uns trocados para Dona Maria, você tenta ali um alívio naquela situação, né, da Dona Maria, mas você passa por lá de vez em quando e, enfim, não dá para você aí ajudar muito essa pessoa. A política pública é algo que vem do governo para tentar resolver aí essa situação de desigualdade, né, que é ver aí senhorinhas como Dona Maria pedindo ajuda na rua, mas isso não vem só para Dona Maria. Vem para ela, vem para o João, para o Pedro, para a Vânia e todos que tiverem aí numa situação de vulnerabilidade ou desigualdade, enfim. E geralmente essas políticas públicas elas vêm como um impulso, né, para dar uma igualada nas coisas, uma nivelada e tal, né? E a pessoa geralmente não vive eternamente dependente dessas políticas, né? Então é ali um degrau, né, que às vezes a pessoa não consegue alcançar sozinha, e aí ela leva essa força. E por que é importante que seja uma política pública e não uma ajuda que venha de você individualmente? Porque a política pública, ela acessa todas as pessoas, né? E quando a gente faz uma iniciativa dessa individual, a gente acaba só atingindo ali um nicho ou as pessoas que estão no nosso entorno. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, contar histórias de pessoas que foram impactadas aí por políticas públicas. E aí você vai reclamar: ah, Déia, é um podcast de histórias falando de política. Primeiro que o podcast Não Inviabilize fala de política, de questões da sociedade o tempo todo. Você que não percebeu. Tudo é política. O ser humano é um ser político. Tudo na vida é político. O ato de comer, de se expressar, de se vestir, de ir para lá e para cá, enfim, tudo envolve política. E agora chegou o momento, eu acho, e a maioria que me ouve eu acho que também pensa assim, da gente se posicionar e lutar aí pelo nosso bem maior, que é a manutenção da democracia e da dignidade humana. E este é o meu ato democrático. Essa é a minha contribuição voluntária para a retomada aí de algo que a gente vem perdendo ao longo dos últimos anos: a esperança. Eu estou muito emocionada e quero que com estes relatos você restabeleça sua fé num tempo melhor. Agora é hora de lutar e de ter fé em novos tempos. Eu optei aqui por trazer alguns relatos e vou falar somente o primeiro nome das pessoas, são os nomes reais. Eu não recebi nenhum tipo de remuneração para contar essas histórias e nem remunerei ninguém para que este programa fosse ao ar. Então, ele é uma iniciativa minha
que partiu de mim e somente de mim. Ao longo da semana, seremos apenas eu e você. Você que é uma das pessoas que eu amo, das mais de 950 mil pessoas que ouvem este podcast fielmente, em mais aí de 92 milhões de plays. Sim, esse é o nosso número, rumo aí aos 100 milhões de plays no Spotify. Eu espero que este programa aqueça aí o seu coração, te encha de amor e que essa iniciativa alcance o máximo de pessoas possíveis. E hoje eu vou contar para vocês a história da Dandara, que é uma travesti maravilhosa e teve a vida aí modificada positivamente pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Bom, então vamos lá. Vamos de história. A Dandara, uma mineira de Juiz de Fora, aí, nascida no bairro Furtado de Menezes, né, um bairro da periferia aí de Juiz de Fora. Desde criança, ela já sabia que ela não era como as outras crianças que estavam ali ao entorno dela. Então, quando ela era pequenininha, a diretora da escola chamou a mãe da Dandara lá e falou: olha, esse menino, ele é líder aqui das meninas, ele só fica no meio das meninas, isso não tá certo. A senhora precisa tomar uma providência aí, porque esse menino tá demais aqui na escola, desse jeito não dá pra ficar. E aí a mãe da Dandara, muito ali apavorada, resolveu mudar a Dandara de escola. Então ela tinha ali, ela estava naquele meio, né, escolar, ela estava muito entrosada com as garotas e tal, e ela perdeu todas aquelas amizades e tudo que ela tinha conquistado ali, né, naquela escola. E esse foi o primeiro, a Dandara fala que esse foi a primeira questão que ela sofreu ali de transfobia, né, que ela sabia ali, no caso, né, homofobia na época que ela era criança, e ela migrou para uma outra escola. Então ela sempre cresceu sabendo que ali naquele meio escolar ela não poderia mostrar quem ela era de fato. Aí, quando a Dandara tinha 8 anos, ela estava assistindo televisão, o ano era 1989, e de repente ela viu na TV uma mulher maravilhosa, com um lenço na cabeça, chegando numa cidadezinha em um Miura vermelho conversível, numa roupinha de couro. Quem era esta mulher? Essa mulher era a Tieta. Para quem não é da época e não tem essa referência, Tieta, uma ótima novela. E a Tieta, né, aqui resumindo, era uma pessoa que foi meio que excluída da cidade e que para conquistar alguma coisa ela teve que sair daquele meio que ela vivia, e depois de um tempo ela voltou. E ali, com 8 anos, a Dandara pensou que a vida dela só mudaria se ela fizesse como a Tieta, né? Se quando ela crescesse, ela fosse embora para conquistar as coisas que ela pensava, para poder ser quem ela queria ser, e um dia voltar para a cidade dela para mostrar como ela estava bem. E aí o tempo foi passando, a Dandara entendeu que só por meio do estudo ela conseguiria, né, alcançar aí esse objetivo. Só que assim, ela sofria muito assédio na escola, então tudo era difícil, tudo era muito complicado para ela, né? Ela sofria demais. E aí, jovem da periferia, assim que com muito custo ela conseguiu terminar ali o ensino médio, ela foi para um trabalho precarizado. Então ela trabalhou em supermercado, ela trabalhou num café, enfim, trabalhou em 1000 trabalhos assim que não era o que ela queria fazer. E ela ainda também, nessa época, não podia ser quem ela queria ser, que era a Dandara. Até que um dia, uma amiga dela falou assim: olha, Dandara, aqui no Brasil você não vai conseguir nada. Vem comigo para a Europa, que lá você vai poder ser a travesti que você quer ser e você vai conseguir juntar um dinheiro, enfim, né, ter uma vida melhor. Só que Dandara, ela caiu aí num tráfico de pessoas, né, e foi obrigada a se prostituir na Europa e ficou nessa vida por 3 anos até conseguir sair. Então era uma época que ela
teve retido, né, por essas pessoas que a traficaram o seu passaporte, então ela só tinha comida, tinha pouca comida e tinha que se prostituir o dia todo, enfim. Dandara viveu por 3 anos um inferno até conseguir escapar e voltar para o Brasil. Bom, Dandara voltou para cá sem R$1. Ela chegou no aeroporto, ela não tinha dinheiro para pegar uma condução para chegar na casa dela. E, além de não ter R$1, ela voltou também com o emocional, a cabeça totalmente destroçada, né? Aí, em 2006, quando ela voltou, né, e tinha que arrumar um emprego, porque, né, não dava mais para ficar do jeito que estava, ela conseguiu ali alguns trabalhos, tal, e no ano seguinte, 2007, ela ficou sabendo que se ela fizesse o Enem, ela podia conseguir uma bolsa por meio do ProUni para fazer aí uma faculdade. E o que ela queria fazer era o curso de gastronomia. E aí Dandara foi lá, estudou, conseguiu essa bolsa e assim que Dandara passou e ela pisou no ambiente universitário, ela pôde conhecer outras pessoas, um outro universo e ter acesso aos professores. Ela foi muito bem acolhida e foi ali que Dandara começou a perceber que ela poderia ter sim uma vida digna, estar num espaço e ser quem ela queria ser. Só que nem tudo foram flores. Nessa época, ela começou realmente a transição, né, de deixar ali de ser um homem gay para assumir a travesti que ela era, porque a partir do momento que ela voltou para o Brasil, tudo que ela tinha conquistado, né, em relação à sua identidade na Europa, ela teve que voltar a esconder de novo, né? E aí, gente, isso foi um processo. Por 9 anos, a Dandara ficou nessa, né, praticamente se violentando, né, gente? Porque quando a gente não pode ser quem a gente é, né, e ela não podia, não tinha como, né, nem no ambiente familiar ela podia estar mais solta ali na universidade, mas ainda era uma época que não dava para ela se assumir do jeito que ela queria se assumir. Até que em 2015, a Dandara prestou um concurso para uma empresa que geria ali todos os hospitais universitários federais, né? Era um projeto ali do ministro da Educação, que na época era o Haddad. E nessa empresa pública, ela conheceu ali um cara e se apaixonou. E aí a gente vai para um novo capítulo na vida de Dandara. Bom, Dandara se apaixonou e o marido de Dandara, porque eles logo se casaram, né? Ele era um cara cis gay. E Dandara deu uma pirada, porque ela gostaria de voltar a fazer a transição, né? A ser, de fato, a travesti que ela sempre quis ser, que ela sempre foi, né? Só que estava ali enclausurada dentro de 1000 coisas e 1000 convenções e ela não podia ser quem ela queria ser. E aí ela foi pra terapia, ela deu uma boa pirada. Nisso tudo ela resolveu fazer mestrado. Começou aí a se entender melhor. E tudo isso, gente, aconteceu por causa do ambiente universitário, assim, de um mundo que a Dandara não teria acesso se não fosse por meio do ProUni, porque ela estava ali estudando gratuitamente, ela estava ali fazendo os cursos que ela queria, inclusive ela entrou no mestrado através de uma política pública. Em 2018, em decorrência da morte da Marielle, a Dandara resolveu se filiar ao PSOL e resolveu se engajar politicamente. E em 2020, ela concorreu às eleições e foi a mulher preta mais votada da história da cidade dela. Ela fundou o Centro de Referência LGBT da cidade de Juiz de Fora e também a ASTRA, Associação de Travestis, Transgêneres e Transsexuais de Juiz de Fora. E desde então, gente, Dandara nunca mais parou. Hoje é uma pessoa politicamente engajada, é uma pessoa que está aí à frente de várias lutas, principalmente, né, nessa questão de direito de travestis, transgêneros e transexuais. E, assim, ela diz
que a vida dela, você pode contar aí como um antes e depois do ProUni, né? E de toda essa oportunidade que ela teve, e que se não fosse, gente, por uma política pública, a Dandara não tinha conseguido chegar aí numa universidade federal. Então essa é a história da Dandara, a primeira história aqui do nosso combo de histórias da semana. Agora a gente vai ouvir a maravilhosa Dandara e, na sequência, o queridíssimo Haddad. Oi, Ideia! Oi, não viabilizers! Tudo bem? Eu sou a Dandara, eu sou uma travesti preta de 41 anos de idade. Hoje em dia eu trabalho como técnica administrativa em educação na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o ProUni mudou minha vida a partir do momento que, depois de ter sofrido um processo de tráfico internacional de pessoas, eu voltei ao Brasil, consegui voltar a estudar e aí consegui fazer o Enem, né, para poder utilizar o ProUni, e entrei numa universidade de gastronomia, que foi a minha primeira formação. A partir dali eu comecei a perceber e a melhorar minha autoestima, mudar a minha vida, perceber de como eu podia ocupar outros lugares nos espaços que nos são negados, né, o tempo todo no Brasil. E aí então o ProUni mudou a minha vida por conta disso. Eu consegui perceber que eu poderia ocupar a universidade sendo uma travesti preta, que normalmente é excluída de todos os espaços da sociedade. Um beijo, viu, querida? E a ideia? E aí, ouvintes do Não Inviabilize? Aqui é o Haddad, eu acabo de ouvir a história da Dandara, a quem eu cumprimento, e estou aqui para dar um depoimento pessoal de o quanto ouvir essas histórias me deixa feliz. Vocês sabem que o ProUni nasceu de um debate, de um diálogo entre eu e minha esposa, a Ana Estela. A Ana Estela recebia muitas cartas de pessoas desesperadas. Uma delas chamou muito a atenção dela. E a Ana Estela me ligou, chegou em casa chorando e disposta a fazer qualquer coisa para a gente conseguir bolar uma ideia para tirar as pessoas dessa situação em que elas se encontram. E a história dessa mãe é muito dramática, porque ela tinha perdido o filho dela. O filho dela estava morto, mas ela pagava todo mês o FIES do filho dela, porque o programa não tinha sequer seguro para o estudante. Ou seja, o fiador, no caso era a mãe dele, teve que continuar pagando as prestações. Aquilo revoltou a Estela de um jeito muito, muito absurdo. E ela falou, putz, Fê, como ela me chama, né? Fê, a gente tem que fazer alguma coisa. Você já teve essa ideia na prefeitura? Vamos fazer alguma coisa juntos, tal. Eu estava no Ministério do Planejamento, ela no Ministério da Educação. E a gente bolou o ProUni. Só que a gente não podia nem imaginar que a gente podia, com o ProUni, mudar a vida de tanta gente. Hoje são mais de 3 milhões de brasileiros que tiveram a vida transformada pelo ProUni. Um programa de um casal de professores preocupado com o bem-estar de uma juventude privada dos seus direitos e do mais sagrado deles, que é o direito à educação. Então, quando eu ouço a Deia contando a história da Dandara, eu fico imaginando assim, nós não tínhamos condições de saber o alcance desse programa, porque hoje são mais de 3 milhões de brasileiros que tiveram acesso a uma bolsa do ProUni. E às vezes a gente está num ato público, numa solenidade, alguém levanta um cartaz, alguém berra lá do fundão, dizendo que é prounista, se aproximando da gente, e cada um tem uma história bonita para contar. Essa história da Dandara, Deia, é uma em 3 milhões. Muito significativa a história dela, porque a gente vê que ela estava à beira do abismo, e de repente ela agarrou uma oportunidade e mudou radicalmente a vida dela para melhor. E o programa se presta exatamente a isso, a que as pessoas acreditem, né, no seu potencial, mas para que isso aconteça, a oportunidade precisa estar à mão, ela precisa acontecer. Não adianta a pessoa ter talento, ter esforço, e a oportunidade não está diante dela, não está no horizonte dela. E o ProUni é esse horizonte, que criou uma condição para milhões de pessoas poderem sonhar com um futuro melhor. Me emociona essa história, me emociona sempre encontrar bolsistas que transformaram suas vidas, e eu fico muito feliz desse programa estar dando visibilidade para uma história que podia terminar mal, né? Como tantos brasileiros, tantas brasileiras, né?
e termina com a felicidade de um ser humano que encontrou o caminho da educação, da paz, da constituição da família dela, enfim, do amor, que é isso que a gente tem que proporcionar, o caminho para que as pessoas encontrem seu destino. E isso é uma tarefa coletiva. Todos nós, enquanto sociedade e o Estado, nós temos que ter compromisso com isso, com cada pessoa dos 212 milhões de brasileiros que vivem entre nós. Bom, é isso. Eu volto amanhã com mais uma história de esperança por um tempo melhor. Tá próximo, tá chegando e a gente não vai parar de lutar. Um beijo, gente, e eu volto em breve.